Olá, querido aluno, querida aluna. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução Bíblica aqui no Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. E hoje nós trabalharemos na nossa disciplina sobre o tema a crítica textual. Meus queridos, nessa unidade, o objetivo é você entender o aspecto da preservação do texto bíblico ou o texto de identificação do texto original. Uma questão importante que já mencionamos é que nós não temos hoje os originais. Aquele texto original que Moisés escreveu, esse se perdeu. Aquela carta original que Paulo escreveu aos Romanos não existe mais, porque o material era um material frágil, um material delicado, que se perdeu somente pelo uso, ou aquele que foi preservado apesar do uso, em algum momento extraviou. E talvez também a gente pode considerar que essa não existência nos dias de hoje pode até ter uma providência divina, no sentido de não deixar que esse material original se tornasse, o centro da adoração, da veneração, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e o que faz desse livro a palavra de Deus é aquilo que nele está contido. Ele não é por si só algo sagrado, Ou seja, esse material é matéria, é como qualquer outro papel, material. No entanto, o conteúdo, o teor do que aqui está contido é que tem valor divino, espiritual, relevante. E se nós não temos esse material original, então é possível que esse material, que passou por traduções das mais diversas, ele tenha absorvido em algum momento ou outro algum erro ou alguma tradução não adequada para o texto. E é aí onde entra a chamada crítica textual, porque a crítica textual quer exatamente purificar o texto daquela corrupção ou daquela tradução não adequada que veio ao texto. Nós não temos tantas, mas há no texto bíblico algumas situações que precisam da crítica textual para poder identificar o texto mais adequado. Então, vamos tentar entender isso aqui hoje, ok? A crítica textual é, então, a ciência que procura restabelecer o texto original de um trabalho cujo autor não mais existe. Então, nós não temos o autor e não temos o autógrafo, o escrito, o material redigido original. Então, a crítica textual vai trabalhar para reconstruir aquele original, tentar chegar ao mais próximo, Então, a prática da crítica textual exige um conhecimento especializado daquele que se propõe a traduzir ou a pesquisar o texto bíblico. É necessário ter um conhecimento dos manuscritos, dos principais manuscritos, do teor, ter familiaridade com os manuscritos. Por exemplo, com certeza você tem uma boa familiaridade, o domínio desse livro. O tradutor bíblico ele precisa ter dos manuscritos, os manuscritos antigos, para que ele possa conseguir, de fato, fazer um bom trabalho. Precisa ter domínio das línguas originais, porque só assim será um trabalho realizado com excelência, precisão, e alcançará o objetivo, que é reconstruir o texto original que se perdeu. Então, meus queridos, a razão da perda desses autógrafos originais, neotestamentários e do Antigo Testamento, foi a pouca durabilidade desse material, como o papiro e o pergaminho, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Esse material se perdeu com muita facilidade. E esse processo de copiar, de recopiar o material, o livro, o texto, se estendeu por 14 séculos. Ele foi até 1430 esse processo de
reescrever, traduzir, copiar o texto, né? Eu digo 14 séculos contando ali do primeiro século, né? No entanto, quando consideramos o Antigo Testamento, isso estende para um tempo muito maior. Mas a, à medida que se aumentava o número de cópias, né, nesse processo de reescrever, de reproduzir outras cópias, também se multiplicavam as divergências entre essas cópias, porque cada escriba acrescentava os próprios erros àqueles que aqueles já cometidos por outros copistas. Interessante que os escribas eles eram tão metódicos nesse processo de cópia que, por exemplo, haviam assistentes que contavam cada letra e cada palavra do livro, de determinado livro, e eles começaram em algum momento, a anotar ao final do livro quantas letras, quantas palavras haviam naquele livro, para que isso evitasse erros de cópia, erros, né, na confecção dessas cópias. Mas apesar disso, foi impossível preservar o texto bíblico desses erros de cópias, né, onde os copistas acrescentavam seus erros ali ao texto. Então, isso veio trazer ali problemas futuros, né, problemas que perduram alguns desses até hoje. Porque a grande questão é, qual é a forma correta do texto? Ou o que dizia exatamente o texto original? Esse é o trabalho do tradutor bíblico e também, do estudioso da Bíblia, mas o tradutor ainda mais. Então, essa pergunta é que tratam de responder os críticos textuais, porque eles procuram reconstruir o texto que possua a maior soma de probabilidade de ser o original. Eles procuram identificar qual é a palavra que seja mais provável que o apóstolo Paulo tenha usado, que Isaías tenha pretendido usar. Então, é tentar identificar o texto mais próximo do original, a forma primitiva daquele autógrafo, daquele texto escrito. E outra questão importante é a importância da crítica textual. Há pessoas, há pastores, há teólogos, né? Talvez o teólogo menos, mas há muitos crentes que ignoram ou que dão pouco valor à crítica textual. Muitos pastores e muitos estudiosos da teologia acham que a crítica textual é algo monótono, é algo, imaginam isso como algo desnecessário. Não precisa, não é necessário, o Espírito Santo dá entendimento, ele revela. Mas, meu querido e minha querida, você que está aí iniciando esse curso, todavia, a seleção apropriada das variantes textuais podem ser muito importantes para a interpretação de uma passagem e não deve ser ignorada ou evitada. Porque até mesmo os livros do Antigo Testamento, que relativamente têm um número menor de erros, são textos, cópias e manuscritos que detêm uma qualidade no que diz respeito à preservação do texto, mas nem eles são isentos de problemas textuais. O Pentateuco, Juízes, Esther, Jonas, Amós e outros têm alternativas textuais quase que em cada capítulo. Há vários textos que ajudam a confrontar e a identificar se há algum desvio, algum erro naquela determinada cópia. Mas há livros conhecidos por suas muitas corrupções textuais. Oséias, Ezequiel, Samuel e Reis, Salmos, Jó, Zacarias, etc., são livros que detêm uma característica nesse aspecto que aqui tratamos, de algumas corrupções textuais. Então, isso pode frequentemente demandar que o exegeta, ao pesquisar o texto, tome por decisão textual, tome a decisão de
afastar determinada interpretação por conta de da percepção de determinado erro ou equívoco. Então, o que é importante? O que eu quero dizer com isso? Que a tarefa da crítica textual pode não parecer atraente, até mesmo pode parecer muito cansativa, mas ela é inevitável, porque o papel do estudioso da Bíblia é interpretar as Escrituras. E para interpretar, nós precisamos ter um texto correto, né? Um texto puro, um texto sem corrupção alguma. E a crítica textual vai atuar exatamente nesse aspecto, de demonstrar qual é o texto original que nós temos. É nesse sentido, então, que a crítica bíblica, a crítica textual, é uma atividade necessária para o aprofundamento do nosso conhecimento bíblico e teológico. É papel do estudioso da Bíblia fazer essa crítica, mesmo que você não seja um dominador aí dos idiomas antigos. Mas para isso nós temos aí uma série de recursos hoje ao nosso alcance, tá certo? Nós temos uma série de recursos, né, livros e outros que podem já nos auxiliar pelo trabalho que outros já realizaram por nós. Então aqui eu quero agora nesse tempo mostrar para você os tipos de análises críticas que são praticados. Como é que é feito isso na prática? A crítica textual faz a seguinte pergunta. A pergunta essencial da crítica textual é essa: quais palavras estavam no texto original? Este é o desafio da crítica textual. Perguntar para o texto, nesse texto, qual era a palavra original que estava aqui? São essas mesmas? Ou haviam outras que foram mudadas na tradução? Porque o tradutor bíblico, ao traduzir para uma língua, ele tem que fazer decisões, escolhas de termos, palavras que melhor comunicam o significado daquela língua original na língua para a qual se está traduzindo. Então, quais eram as palavras que estavam no manuscrito original, que os autores bíblicos escreveram? Então, o objetivo da crítica textual através desse trabalho, o objetivo é restaurar ao texto a sua forma canônica original, restaurar ao texto a sua forma, a forma como ela foi escrita, o sentido original. E por isso esse processo na crítica textual vai receber dois nomes: a baixa crítica e a alta crítica. Então nós precisamos distinguir entre essas duas práticas ou essas duas frentes que atuam com objetivos distintos. Elas não se conflitam, mas é como que uma complementaria a outra. Então é necessário distinguir a tarefa da crítica textual daquela da crítica literária, a autocrítica, a alta crítica. Então aqui eu trago a citação de Wolff em 1978, onde ele deixa muito claro para nós essa distinção. Ele diz assim: a crítica textual procura estabelecer a expressão original dos livros bíblicos em sua fase conclusiva. Ou seja, a crítica textual se refere à baixa crítica, e ela procura estabelecer a expressão original dos livros bíblicos em sua forma conclusiva. Quando concluiu aquela epístola, qual eram as expressões que ali estavam? É o trabalho da crítica textual. Enquanto a crítica literária, que é a alta crítica, tenta determinar sua história pré-literária, ou seja, quais foram as circunstâncias, em que circunstâncias se deu a elaboração, a escrita desse livro, para que ele chegasse a essa forma final, que é o trabalho ali da crítica textual. Então vamos ver isso de uma maneira mais prática ou até mais detalhada aqui para que você compreenda. A baixa crítica, ela faz a seguinte pergunta: qual texto foi publicado? Ou seja, qual foi o texto que foi de fato publicado, que saiu? Não aquilo que foi traduzido para outras línguas, mas o que Paulo escreveu, o que Mateus escreveu, o que João
de fato escreveu, qual foi o original, qual texto foi publicado. Então, nesse sentido, a crítica textual, a baixa crítica, pode se constatar com a alta, e não por ser inferior, que ela recebe esse nome de baixa crítica e alta crítica, que seja superior ou não é esse o sentido. Mas a ideia é que elas vão trabalhar em áreas distintas, frentes distintas. Então, enquadra-se na crítica que visa a natureza verbal e histórica sobre os vocábulos do texto, né? Esse é o papel da baixa crítica. Ela trabalha para identificar os vocábulos, a natureza verbal e histórica dos vocábulos do texto bíblico, certo? Então, a baixa crítica busca restaurar o texto original, comparando com os textos existentes, ok? Ela vai procurar fazer esse trabalho. O seu foco principal é com os manuscritos, especialmente os manuscritos mais antigos, e com a transmissão textual, as traduções que foram feitas, tendo como objetivo recuperar a redação original do texto, localizando todas as variantes possíveis. Então é um trabalho melindroso, né, exaustivo. Então esta reconstrução do texto bíblico pode ser interna ou externa, né? Interna, ela vai considerar o aspecto literário, gramatical, né, e histórica, externo, considerando o aspecto cultural, né, o contexto cultural daquele momento, o contexto histórico ali vivido. Então a crítica textual, a baixa crítica, também tem a finalidade de determinar a história da transmissão e o desenvolvimento do texto que temos hoje. Então o papel tanto da baixa como da alta crítica é fazer perguntas, é questionar a diferença entre a diferença de uma para a outra está principalmente no tipo de pergunta que é feita ao texto e na intenção de se perguntar. No geral, o trabalho desses críticos, tanto da baixa crítica como da alta crítica, no sentido construtivo e positivo. É a fim de revelar um texto mais próximo do original, para não incorrermos em erros de tradução, tá certo? Então, vamos falar um pouco da alta crítica, a crítica literária, né? A crítica literária, ela faz, se a pergunta da baixa crítica é qual texto foi publicado, qual é o texto original, qual era a cópia ou o teor do texto original, a pergunta que a alta crítica faz é acerca das circunstâncias. Quais são as circunstâncias desta literatura, desse livro? Ela não está preocupada com os vocábulos que foram usados, mas o objetivo principal da alta crítica é identificar quem foi o autor. O autor é este mesmo que é apresentado aqui, ou em algum momento atribuiu-se a ele? Qual foi a data? Que momento isso foi redigido? Qual foi o lugar? Quais eram os destinatários? Quem que recebeu isso? Esse escrito utilizou alguma fonte? Usou algum outro material? Ou é algo inédito? Feito algo pessoal do autor? Qual que era o propósito desse conteúdo, do conteúdo desse livro? Qual o propósito, a finalidade? Está entendendo? Perceba a diferença. Enquanto a baixa crítica está preocupada com o teor do texto, o que foi dito e quais eram as palavras usadas ali, a alta crítica está preocupada com questões mais externas, né, externas assim, onde foi, quando foi, quem escreveu, para quem, por quê, fazendo essas perguntas investigativas. Então, a crítica literária, ela vai então descobrir, tentar olhar para essa forma, as circunstâncias. A crítica literária foi possível graças ao estímulo
do humanismo, impulsionado ali pelo iluminismo por volta de 1500, e a reforma protestante foi fundamental nesse processo, e tudo influenciado exatamente por esse movimento humanístico iluminismo de volta aos clássicos, né? Aos escritos antigos, ao vernáculo, de identificar, de conhecer as línguas originais. Por isso é que isso culmina com a invenção da imprensa, culmina com o retorno a aprender as línguas originais, o que vai somar muito ali com a reforma protestante, porque é exatamente a reforma protestante de Lutero, as críticas de Lutero começam exatamente quando ele está lendo o Romanos na língua original, na língua grega. E ali ele percebe que aquilo que a igreja praticava não condizia com aquilo que no original, ou pelo menos na língua original, dizia. Então a crítica literária engloba a crítica das fontes e da redação, né, incluindo assim análise da língua, estilo, vocabulário, essas características. Então a crítica textual, meus queridos, ela não é uma ciência exata, precisa ficar muito claro isso. Não é uma ciência exata, mas é uma ciência que trabalha com o controle rigoroso. Ela não é uma ciência exata, mas é uma ciência que procura ter critérios e um controle rigoroso, porque o seu papel é desvendar se houve e onde foram os erros que entraram nas cópias e traduções da Bíblia e qual era o teor original, certo? E então o objetivo é esse. Então há um rigor no controle dessa crítica textual, ok? Nós temos aí na nossa tela um exemplo que eu trouxe aqui para a gente ver um aspecto prático apenas esse exemplo aqui, para você perceber a importância da crítica textual. Aqui nós temos uma referência de 1 Samuel capítulo 8, verso 16, onde nós vemos algumas traduções, e aqui eu estou usando apenas a tradução na língua portuguesa, mas no material escrito você tem aí uma tradução que os autores do livro Entende o que Lês utilizam lá da tradução inglesa, né? Então eu trouxe aqui em português porque é aquilo que nós usamos no nosso dia a dia. E aqui eu então comparo a Almeida Corrigida Fiel, a versão Almeida Corrigida Fiel, com a NVI, que vai ilustrar bem para nós essa diferenciação. Mas o que ocorre aqui? Ocorre que a Almeida Corrigida Fiel, ela diz o texto: também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará. Então observe, aqui há um paralelismo. Então ele diz vossos servos e vossas servas, vossos moços e vossos jumentos. Faz sentido? Se é um paralelo, servos e servas, jumentos e moços, jovens. Por mais que o jovem não seja dos mais inteligentes, ele não necessariamente é um jumento, não é verdade? Então há um paralelo, mas esse paralelo fica estranho. A NVI, em razão disso, ele vai trazer num outro sentido. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e servas, o melhor do gado e dos jumentos. Qual que é a diferença das duas traduções? Uma traduziu a palavra como moços e a outra traduziu a palavra como gado. Então, qual que é o problema? Será que por que essa diferença se fosse a diferença de animal, né, se fosse ali o melhor bezerro, a melhor vaca, o melhor touro, sinônimo apenas, ou não haveria tanta dificuldade. Mas de jovem, moço, para gado há uma grande diferença. O problema é que há uma grande diferença na nossa língua, né? Mas o que acontece aqui é que a tradução
de Almeida Corrigida Fiel, como outras, vão basear-se em textos hebraicos medievais. Você vai ter também no material complementar aí sobre os principais manuscritos, e aí você vai entender a importância de ter a noção desses manuscritos também. Mas os manuscritos hebraicos medievais, eles usam a palavra gado, eles, ao invés deles usarem a palavra gado, eles optaram pela palavra jovens, um termo tanto quanto improvável nesse contexto para se usar em paralelo com jumento. E já a tradução NVI, ela se baseia na Septuaginta, uma tradução grega, geralmente confiável, do Antigo Testamento, feita no Egito por volta de 250 a.C., e então aí já vai ter uma diferença de fonte. Enquanto uma tradução, a Almeida Corrigida Fiel, utiliza os textos hebraicos medievais mais recentes, a tradução NVI vai se firmar na tradução da Septuaginta, um texto mais antigo e também que detém ali uma confiança alta. E aí o erro mora onde? Onde é que mora aqui o problema? Além desse aspecto da fonte distinta. O erro registrado na cópia do texto hebraico, que foi usado aqui pela Almeida Corrigida Fiel, ele se dá por uma questão, uma desatenção do copista com a palavra gado. A palavra gado, que lá no hebraico é uma palavra semelhante, muito semelhante à palavra jovem. Vamos aqui ver, observe. Veja que, perceba que a palavra é praticamente a mesma, com exceção apenas desse H na palavra jovem e desse que na palavra gado. Uma desatenção levou o copista, ao invés de redigir aqui na palavra gado um que, colocar um H. Suficiente para que esse erro permanecesse, influenciasse outras cópias e levasse a uma diferença no texto. Ao invés de dizer que os melhores gados e jumentos, dizer os melhores jovens e jumentos. Então perceba que a cópia incorreta de uma única letra feita por um escriba resultou numa mudança total de significado. E da mesma maneira, existem outras, como é que se diz, outros exemplos semelhantes nas escrituras, que exige então de mim e de você uma dedicação ao estudo para que possamos identificar, entender melhor o texto e chegarmos à conclusão de quais são as melhores interpretações mais próximas do original. Agora, uma grande questão é que hoje nós temos a facilidade que esses detalhes, esses possíveis erros, eles na grande maioria já foram identificados. Aí exige de nós estudo, né, para poder recorrer ao material já identificado, para que possamos, ao estudar o texto bíblico, ao preparar um sermão, ao ensinar alguém a ler a Bíblia, possamos ter a noção para adequadamente corrigir. Mas isso não retira da Bíblia a sua característica divina, de inspiração divina, uma vez que o livro está nas mãos do homem para que ele possa levar à frente a tradução disso, estaremos sim sujeitos à tradução, a erros de tradução. Por isso o papel da crítica textual, do teólogo bíblico, do estudioso da Bíblia, para preservar esse texto de possíveis erros. Amém? Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui nessa nossa disciplina e nessa nossa unidade, que você possa aí aproveitar o material complementar que há disponível e você possa ter aí um ótimo aproveitamento na nossa disciplina, tá bom? Que Deus abençoe você e utilize os canais necessários para o nosso contato, para esclarecer qualquer dúvida. Então, fique com Deus e que Deus possa abençoar você no nome de Jesus.